Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com o Trigueirinho. E os temas de hoje são: tudo nos será dado, o trabalho com a parte positiva e a parte negativa do ser, a ajuda em meio ao caos e aprender a estar só. Quando nada mais tiveres, tudo te será dado. Isto é um pensamento da mãe. Então uma pessoa está perguntando o que é que este tudo abrange. Espiritualmente, tudo não quer dizer quantidade. Quando se fala espiritualmente, tudo não quer dizer coisas materiais. Conhecer a consciência total, a consciência divina, isto é que é ter tudo espiritualmente. E essa consciência divina, esta possibilidade que nós temos de perceber tudo, a totalidade, isto é a máxima consciência que o ser humano pode conseguir. Então, quando se diz que se terá tudo, quer dizer que a gente vai ter a máxima consciência possível a um ser humano. Agora, com respeito a não ter mais nada, claro que se você dispõe de coisas materiais, isso pode não ser um empecilho para você ter tudo, para você ter a consciência divina. Mas se trata de você estar no meio de todas estas coisas, sem apegos e sem se sentir dono de coisa alguma. E ter contato com todas as coisas, e estar com todos, e até estar encarregado de coisas, mas como se não estivesse, completamente desapegado, completamente não envolvido com tudo. Agora, como para chegar nisto precisa um trabalho longo, no princípio, claro que a própria vida, o próprio ritmo do processo interno das pessoas, quando a gente está no começo, então nós começamos a perder coisas materiais, isto só no princípio, para que a gente aprenda a ficar sem nada, para que a gente aprenda a não depender de nada externo. Então é por isso que quando se faz o caminho seriamente, vai se perdendo as coisas, no princípio. Porque depois que você está no caminho e que você já não está ligado a coisa alguma, aí pode fazer parte do teu trabalho, do teu serviço, você ser guardião das coisas. Mas aí quando as coisas vêm a você, você está ali a serviço, você está guardando aquilo para alguma coisa, para um plano. Então, no princípio, nós temos as coisas e devemos perdê-las. Devemos perder tudo realmente, para podermos estar livres. Depois que estivermos livres, aí o plano pode nos encher de coisas. Porque aí nós já somos capazes de zelar pelas coisas, sem ter posse por nada, sem desvirtuar o destino das coisas porque nós as sentimos nossas e queremos fazer delas o que queremos. Então, isto tudo é um trajeto que se faz. Agora, a mãe, quando disse, quando nada mais tiveres, tudo te será dado, ela quer dizer também, para quem está no começo, coisas materiais. Então, num outro texto, falando desse mesmo assunto, ela até cita
que quando nós estamos no caminho seriamente, uma das primeiras coisas que acontecem é que os nossos entes queridos nos abandonam, nos deixam ou não nos compreendem, o que é a mesma coisa que deixar. Então a gente é incompreendido por aqueles que a gente ama. Isto invariavelmente, isto acontece com todos numa vida em que estão empreendendo este trabalho. E a mãe diz que não só perdemos os entes queridos porque eles nos deixam, como também perdemos as posses mundanas, perdemos as nossas ligações, perdemos a nossa posição. E ela pergunta, e para ganhar o quê? Para ganhar a única coisa que vale, a única coisa importante, porque tudo isso não tem a menor importância, tudo isso que a gente acha que perdeu. Mas para a coisa mais importante, a única coisa que tem valor, segundo ela, é a divina consciência. Agora, quando se chega na divina consciência, aí de uma outra forma, pode ser que as coisas voltem. Ou pode ser que a gente se torne um guardião das coisas. Mas aí a nossa atitude, a nossa consciência já é outra, e a gente não faz tanto mal para os outros e para as coisas por elas estarem perto da gente. Aí a gente já sabe cuidar disto de outra forma. Para nós chegarmos a este todo, se nós estamos querendo o todo, se estamos buscando o todo, nós não podemos ficar apegados nem ligados a uma parte do todo. Porque as pessoas, as coisas, os fatos, as posses, isso são partes do todo. Isso são setores do todo, migalhas do todo, são células do todo. Então, se você está ligado a uma parte, você perde a noção do todo, você não tem como se ocupar do todo. A nossa relação com uma parte do todo, pode acontecer, é sempre um caminho, é uma etapa da nossa vida. Então, neste caminho de união com o todo, em certos momentos nós temos ligações com partes deste todo. Temos que tratar com partes deste todo. Mas isto é temporário, e se nós não nos apegarmos a estas partes, nós vamos nos aproximando do todo. Então você está lidando com uma parte do todo, não quer dizer que você não chegue lá. Mas depende de como você lida, depende de como você está tratando com isto. E outra pessoa diz que a parte negativa minha é muito forte. Haverá chance de mudança para mim neste sentido? Olha, a parte negativa de uma pessoa, por mais forte que seja, ela é temporária, ela não é eterna. O que nós temos de negativo é temporário. A nossa parte positiva é o que conta. É a nossa parte positiva que é eterna, que representa a nossa essência. Então, se a parte negativa é muito forte, é preciso invocar a positiva, porque por mais forte que seja a negativa, ela não é fixa, ela não faz parte. Ela é temporária. Mais cedo ou mais tarde ela vai desaparecer, ela vai ser resolvida. Ao passo que a positiva não. A positiva é aquela que conta e é aquela que representa a nossa nova consciência e a nossa nova situação. Então, para nós resolvermos este impasse de termos uma parte negativa e termos uma positiva, então para nós resolvermos este impasse, a nossa concentração deve se manter no que nós temos de positivo e não no que nós temos de negativo. Então a nossa concentração deve estar naquilo que nós vamos ser. Se é que a nossa parte negativa é tão grande, você não fique concentrado aí, você fique concentrado naquilo que você vai ser um dia, naquilo que você quer chegar, lá que você se concentre. Então não tem desculpa. Se a pessoa se acha muito negativa,
ela não tem desculpa por não ter o bom em que se concentrar. Ela se concentra no que ela quer ser, naquilo que ela vai chegar, em lugar de ficar pensando no negativo. Tem pessoas que reprimem desejos, reprimem os próprios movimentos errados, reprimem o próprio egoísmo, mas só reprimir isto não adianta, porque volta, isto emerge. Então é preciso não só você controlar, mas ao mesmo tempo invocar a luz, invocar, pedir a luz. Você controla e invoca a luz, porque aí não fica reprimido. Aí vai ser realmente resolvido. Porém, depois de um certo ponto do caminho, nós realmente não precisamos mais ficar nos ocupando de reprimir esta parte negativa, porque já nos ocupamos suficientemente com a positiva e já nos ocupamos suficientemente com aquela invocação da positiva. Então, quando a gente já está habituado a invocar a parte positiva, quando a gente já está habituado a se concentrar na parte positiva, o melhor é não se ocupar mais da negativa, nem para reprimir, como se ela não existisse. Então, a repressão do negativo é um ponto do caminho, é o princípio do caminho. Mas depois que você está firme no positivo, o negativo vai fazendo ali o trajeto dele em paralelo e vai diminuindo cada vez mais a sua importância sem você se ocupar dele, sem você estar sequer olhando para ele. E é nisto que se precisaria chegar. Porque você se ocupar de tratar, de reprimir, de controlar toda a sua parte negativa, isso é muito importante, enquanto você não está estável na positiva. Mas você estando estável na positiva, não se ocupe mais do negativo. Quando ele emerge, você olha e reforça a positiva. Ele emerge de novo, você vai para a positiva. Você não se ocupe nem quando emerge. E aí vai desvitalizando, aí vai diminuindo esta força. Agora, para isto correr bem simplesmente, sem nenhum problema e sem desequilíbrios, então é preciso estar realmente, além de estar considerando o positivo, estar realmente disposto, disponível para ir desenvolvendo o ritmo da alma, para ir manifestando a alma, porque aí é a alma que vai resolvendo toda esta química. E à medida que a consciência deste eu superior, à medida que a consciência desta alma começa a descer, começa a se imprimir na nossa consciência, é aí então que a parte positiva tem mais liberdade para atuar, para fluir, e nós começamos então a sentir paz, pureza, todas essas coisas que não podemos sentir com a parte negativa muito proeminente ou quando estamos nos ocupando dela. Ninguém vai sentir paz, ninguém vai sentir pureza, ninguém vai se sentir puro enquanto está se ocupando da sua parte negativa. Precisa chegar no ponto de abandonar isto, porque aí começam a ficar presente as qualidades da parte positiva. Mas isso, repetimos, é um processo. Não se pode saltar degraus neste processo, tem que viver todas as etapas. E esta etapa de reprimir e esta etapa de controlar a parte negativa, isto é uma etapa obrigatória que todos devem passar. Mas quando aquilo está relativamente controlado, você já vai desviando para o verdadeiro trabalho e deixe aquilo se resolver com o tempo. Porque você vai perder tempo com aquilo e aí deixa de tratar do que deve tratar.
Então, se acontece alguma coisa, parece que você não viu, isto pode ser negativo. Mas não é que parece que você não viu. Você viu, mas está tratando de outra coisa. Você não vai perder tempo com aquilo. Pela fé que se tem, que se o positivo for predominando, aquilo mais dia, menos dia vai desaparecer, vai sair dali, vai evaporar. Compreende? Isto é uma forma de trabalhar. Então, quando algumas pessoas ficam assim um pouco atônitas, mas será possível que não tomam providência para isso? Não vem aquilo, não vem fulano que faz? A gente vê, mas não vai perder tempo com aquilo, porque a gente tem fé numa coisa maior que é muito maior do que isto. E se realmente, se todos nós fizéssemos isso um pouco mais, vocês iam ver que o negativo vai sendo redimensionado, desaparecer completamente não pode, porque este é um planeta que não é iniciado, então as forças que jogam neste planeta são essas que a gente conhece. Então aquilo vai se redimensionando, não vai desaparecer de todo. E o que fica é como se não estivesse ali. Mas isso é um treinamento, isto é um trabalho que se tem que fazer com muita calma, com muita paciência, e que não começa nos outros, não. Começa em cada um. Então é cada um que vai fazendo esse trabalho, e aí isto vai se ampliando, isto vai refletindo a parte positiva das coisas, das pessoas, do trabalho, vai emergindo. Mas até que a gente descubra que não deve perder tempo algum com o que é negativo, não deve nem estar olhando para aquilo, para isso precisa uma certa fé para que dê certo. Porque se alguém duvida destas coisas, aí então é melhor você ir reprimir o negativo, você ir limpar o negativo, você ir expulsar o negativo, é melhor. Agora, se todo esse trabalho é feito, não tem problema nenhum. Uma pessoa está retornando para o seu país, onde existe uma grande desordem social. E como ela pode ajudar todos os seus irmãos neste momento de caos? Bem, isto que está acontecendo nos países é o início de um caos planetário generalizado, que pode acontecer de uma forma ou de outra, social ou de outro gênero. Então, quando estamos diante dessas realidades, nós precisamos considerar que há um karma a ser vivido e desenvolvido nessas situações. Externamente, pode bem ser que a gente consiga muito pouco ou nada para ajudar aí, por causa justamente desta parte kármica. Porém, individualmente, nós podemos ficar alinhados com aquilo que é a harmonia, com aquilo que é a verdade, a paz. E isto, dentro do possível, vai anulando aquela força contrária, vai neutralizando aquela vibração oposta. Claro que se houvesse um grande número de pessoas que fizesse este trabalho, de estar sintonizando com o contrário, de estar se alinhando com a harmonia, poderia até ser possível minimizar o que acontece, mudar o rumo de certos acontecimentos. Mas são poucos que fazem isto porque logo se coligam com a mente coletiva, com os meios de comunicação, e aí acabam entrando no mesmo movimento. Mas, individualmente, isto continua a ser válido, mesmo que ninguém faça, ou mesmo que poucos façam. Isto faz lembrar uma história que contaram, que havia uma chuva de pedras muito forte.
Então ninguém queria atravessar aquele pátio para não receber uma pedra na cabeça. Então alguém que tinha que atravessar o pátio, que não podia esperar a chuva passar porque algo o esperava do outro lado, ele procurou se conectar com o oposto. E todos ficaram admirados porque ele atravessou o pátio e não recebeu nenhuma pedra. Então isto existe, e isto são outras leis que entram em movimento quando nós não sintonizamos com o caos, quando nós não nos conectamos com aquilo que aparentemente está sucedendo. Então, quando há uma situação em movimento, as pessoas com a mente criam todos os conceitos possíveis sobre aquilo, todos os comentários, todas as formas delas verem aquilo, e você vai entrando naquilo tudo e acaba fazendo coro com toda esta inconsciência. Ao passo que se ali você tem a presença de espírito de se conectar com aquilo que você quer se conectar para equilibrar, então aí você fica, mesmo dentro daquilo, coligado com o contrário, coligado com o oposto. E a partir daí, você de uma certa forma está do lado da ordem e não do lado do caos. E do lado da ordem, você pode estar individualmente numa outra situação e acolhendo na sua aura todos aqueles que necessitem de uma ajuda que não sabem aonde buscar. Você já sabe aonde buscar, que é não se alinhar com aquilo que está acontecendo, não entrar nos comentários, não entrar na forma de ver dos outros e estar na sua linha. Agora, muita gente quer isto, mas não sabe como fazer, nem sabe disto. Dão ouvidos a tudo que dizem, então não conhecem este mecanismo. Então você faz este alinhamento, porque aí você começa a atrair e acolher todos aqueles que notarem que ali à sua volta está acontecendo alguma coisa diferente. Uma pessoa que estava estudando o pensamento que diz: o homem que não aprende a estar sozinho consigo mesmo não pode aprender a estar sozinho com Deus. E ele pergunta: como estar sozinho se procuramos viver grupalmente? Estar só espiritualmente não é estar isolado. Estar só é estar unido com si mesmo, com o próprio centro, com o próprio eu interior. Então, se você está unido ali, como você está só. Agora, quem chega lá, quem chega a estar só, porque para chegar lá precisa querer só aquilo, ter aquilo como prioridade. Não tem nada a ver com a vida externa isso. Não tem nada a ver com quem você se dá, com quem você está externamente. Isto é uma atitude interna, é um estado. Você pode estar com todo mundo e estar só, e estar lá dentro. Isto não quer dizer estar isolado. E enquanto você não consegue estar só lá dentro, enquanto você não consegue esta estabilidade no seu próprio centro, de forma que nada te tire de lá, isto é que é estar só. Enquanto você não consegue isto, você realmente não consegue estar unido aos outros. Então isto não é um caminho para você se isolar, é o contrário. Você precisa aprender a estar lá inteiro, porque é lá dentro que você realmente encontra tudo e todos, não é fora não. Então isto é o caminho verdadeiro para você estar unido a tudo e a todos. E é muito diferente você estar unido a tudo e a todos lá dentro e estar unido aqui fora. Isto é muito diferente.
Porque aqui fora é uma falsa união, outras dimensões, outro plano, outras circunstâncias. Principalmente no plano físico, esta união é muito limitada e depende muito de outros planos, de outros níveis. Depende da mente, depende do sentimento, depende do etérico. Então isto tudo é muito condicionado, muito duvidoso, muito imperfeito. Agora, se você desiste de tudo isto, se você fica exclusivamente lá dentro, você gradualmente vai começando a perceber tudo e todos. Então não tem nenhuma contradição com viver em grupo. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas